Você deve ter ouvido sobre o sucesso avassalador de Multiversos da Warner, mas você já se perguntou por que ele é um sucesso? Antes de chegar nesse momento, os jogos de luta de plataforma passaram por muitas brigas, processos, falhas e alguns momentos de reviravoltas feitos pelos próprios fãs, inclusive em cima da poderosa Nintendo. Então, eu e o grande coelho no Japão vamos te levar por essa viagem insana pela história dos Platform Fighters, ou Smash-like como alguns chamam. Mas antes eu te proponho aqui uma aposta. Se inscreva no canal, se em apenas 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais clicar em um vídeo daqui. Dê uma chance, experimenta. Vamos começar do básico. Em 1991 foi lançado Street Fighter 2, elevando o nível dos jogos de luta a ponto de se tornar a nova base do gênero. Outros gigantes dos jogos de luta viriam logo a seguir, como Fatal Fury ainda em 91 e Mortal Kombat em 1992. Concorrências que fizeram a Capcom ter que se mover, lançando outros grandes jogos, que geraram outras respostas das outras empresas, e assim o gênero de jogos de luta cresceu sem parar, o que cria um grande problema. Como inovar em um estilo já estabelecido e repleto de opções que seguem uma fórmula que já é um sucesso? Foi aqui que os Platform Fighters começaram e foi muito antes de Smash Bros. O nome significa jogos de luta de plataforma e é autoexplicativo. A base do subgênero não é ser bonitinho, não ter sangue ou ser meio bagunçado como algumas pessoas pensam, mas sim, além de lutar no chão, ter plataformas e locais diferentes no cenário para batalhar também, exigindo muita locomoção, reflexos e precisão nos pulos. Isso começou com uma das mais tradicionais empresas de jogos de luta do mundo, a SNK. Quer dizer, mais ou menos. Em 1995, o time de desenvolvimento 1 da SNK tentou diferenciar seu novo título, aprimorando o sistema de pistas diferentes para a luta de Fatal Fury, com o lançamento de Savage Rain e suas plataformas acima do nível do chão para os jogadores usarem durante a luta. Embora este ainda não seja um jogo de luta de plataforma, ele foi o primeiro passo para o subgênero. O conceito começou a ficar mais claro com o lançamento de Battle Monsters de Sega Saturno, que é meio que uma mistura de Smash Bros com Mortal Kombat, mas com ele já é possível perceber que o zoom da câmera que escancara o quão diferentes e ao mesmo tempo similares são os jogos de luta de plataforma em relação aos jogos de luta 2D que conhecemos. Mas como e por que foram por esse caminho? Um fator que provavelmente colaborou para isso é que o gênero de jogos de plataforma já era conhecido e bem vendido nos consoles, como as franquias Metroid e Mega Man. Além disso, nos arcades, os games de tiro em plataformas, os chamados Run and Gun, como Contra e Metal Slug, também faziam muito sucesso. Então, juntar vários dos gêneros mais queridos da época em um único game realmente fazia sentido. Foi assim que, também em 1995, a Namco criou The Outfoxes, um jogo onde o cenário era muito parecido com os de jogos de plataforma, e os personagens usariam armas de fogo como os Run and Guns, enquanto se enfrentavam em 1 contra 1 como um jogo de luta. É aqui que a fórmula começa a ficar mais clara. The Outfoxes é considerado oficialmente o primeiro platform fighting da história. Inclusive, após fazer esse game, o diretor do jogo, Masuya Oishi, usou seu conhecimento e experiência e ajudou a criar a franquia de luta Soul Calibur. Mas aproveitando, vai aí outra curiosidade. Eu citei alguns jogos aqui e nenhum fez sucesso ou sequer são conhecidos. Sabe por quê? É porque as ideias não deram certo. O gênero nem tinha nome e já nasceu morto, ficando anos sem um novo título. Bizarro, né? A verdade é que na época o público queria os jogos de luta como eles já conheciam mesmo, e os lançamentos em 2D e 3D estavam em franca evolução, com Mortal Kombat 3, Tekken, Virtua Fighter, Killer Instinct e por aí vai. Basicamente a ideia foi lançada cedo demais, e a indústria de jogos de luta tinha mais interesse em agradar os jogadores que já estavam lá do que pensar em renovar um mercado que naquele momento estava crescendo, e isso gerou um grande problema. Quando perguntado do porquê, mesmo sendo um grande sucesso, Killer Instinct parou de ser produzido ainda na década de 90, o gerente do estúdio da Rare, Mark Berhedig, explicou a Eurogamer que na época havia Street Fighter e Mortal Kombat e estávamos pensando, como vamos fazer nossa própria área aqui? E veio o nosso sistema de combos. O mercado depois disso tornou-se cada vez mais especializado. Então tudo que era feito tornava a base de usuários cada vez menor e ela desaparece. Não é
é mais viável. Basicamente, os jogos de luta estavam ficando cada vez mais difíceis e complexos de jogar, exatamente por serem feitos para quem já joga jogos de luta. Isso afasta os jogadores casuais e novatos, o que fazia o gênero não renovar seu público e assim colher sem parar. Um dia, quem sabe, eu conto aqui pros inscritos do canal a história do porquê os fliperamas morreram. Mas o jogo que melhor entendeu isso e estabeleceu as bases dos jogos de luta de plataforma foi, obviamente, Super Smash Bros. Da Nintendo, lançado em 1999. Eu nem vou me repetir aqui contando novamente a história dele e de seu criador, Masahiro Sakurai. Quem é inscrito aqui do canal já sabe que é um dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito, e nele você pode ver com detalhes como em um dia normal, um campeão de Street Fighter foi jogar The King of Fighters e simplesmente viu o gênero de outra forma completamente inesperada. Eu vou linkar esse vídeo no final desse aqui. Mas disso, ao menos uma coisa é importante contextualizar agora. Eu realmente queria criar um sistema onde iniciantes e jogadores habilidosos pudessem jogar juntos. Eu criei Smash Bros para ser a minha resposta ao quão exclusivo para jogadores veteranos o gênero de jogos de luta se tornou ao longo dos anos. Se queremos que novas pessoas dessa geração de jogadores entrem, precisamos que seja acessível, simples e jogável por qualquer pessoa. Disse Sakurai em seu blog em 2010. Nem é preciso comentar aqui o sucesso de Smash Bros. Ele pode não ter criado o gênero, mas assim como Street Fighter 2 fez tudo mudar. Desde então, os jogos de luta de plataforma não pararam de crescer. Surgiram Power Stone 2 da Capcom para Dreamcast, Boom Bots de 1999 para PlayStation, Tom & Jerry Fist of Fury em 2000 para Nintendo 64, One Piece Grand Battle em 2001 chegou no PlayStation, junto com o Digimon Rumble Arena. Em pouco mais de 2 anos, os Platform Fighters já estavam consolidados por causa de Smash Bros. É só que nem tudo foram rosas. Mesmo sendo um sucesso de público, vendendo 5 milhões de cópias, desde o começo os jogos de luta de plataforma já recebiam o desdém de certa parte do público. A recepção no exterior realmente me surpreendeu. As críticas eram como: a melhor estratégia é apenas apertar o botão A para ganhar. Nota F. Como criador, eu fiquei desanimado quando li isso. Passamos muito tempo pensando em táticas, então doeu muito ver pessoas completamente inconscientes disso, dizendo que você deveria apenas apertar o botão A. Lamentou Sakurai em entrevista à revista Nice Games. Então o que ele fez? Foi lá e fez melhor. Tendo mais tempo de produção, investimento e buscando melhorar ainda mais a inclusão de veteranos e novatos em jogos de luta, em novembro de 2011, para GameCube foi lançado Super Smash Bros. Melee. O jogo se tornou um dos mais bem avaliados de todos os tempos pela crítica e alcançou o status de mais vendido da história do console. 1 em cada 3 donos de GameCube jogava Smash Bros. Melee. O game foi tão importante que, mesmo após o console ter sido descontinuado, a Nintendo se viu obrigada a continuar produzindo e lançando o controle dele por muitos anos, exatamente por se tornar sinônimo de qualidade para jogar jogos de luta de plataforma devido ao conforto para curtir Smash Bros. Melee. A partir daqui, o subgênero não parou mais. E foi assim que começou a corrida dos estúdios para terem o seu próprio concorrente a Smash Bros. Exemplos disso não faltam, como o primeiro jogo de luta de Naruto, Naruto Ultimate Ninja, para PlayStation 2. O Dream Mix TV World Fighters, lançado em 2003 pela Konami, e até a Capcom, mudando completamente uma de suas maiores franquias da época, e lançando o spin-off Onimusha Blade Warriors para PlayStation 2. E não parou por aí. A gigante japonesa referência nos mangás e animes, Shonen Jump, lançou para a Nintendo DS em 2005 Jump Superstars e depois Jump Ultimate Stars em 2006. Até a Arc System Works se aventurou pelo gênero lançando Guilty Gear Dust Strike. É, um Guilty Gear, de 2006 para portátil. Então fica fácil perceber que enquanto o gênero de jogos de luta agonizava após os fliperamas, um subgênero criado através dele ganhava força com seu próprio público totalmente à parte. Só que independente do foco, a essência dos jogos de luta é a competição. E onde tem 2 ou mais pessoas se estapeando, rapidamente se forma uma plateia para ver isso. Começando ali o polêmico e cheio de problemas cenário competitivo dos Platform Fighters com Smash Bros. Melee. E para isso, o primeiro passo foi esquecer os 4 jogadores e focar em 1 contra 1 clássico. Depois, criar regras banindo arenas e itens a fim de deixar tudo mais justo e balanceado. Com isso, logo começaram a surgir alguns campeonatos e circuitos maiores aqui e ali, como o pioneiro Tournament Go
CSGO. Então, como todo grande jogador competitivo, alguns competidores passaram a não só buscar melhorar suas habilidades, mas a encontrar brechas no jogo para tirar ainda mais aquele proveito do game. Com isso, a cada novo torneio, a comunidade era surpreendida com técnicas inesperadas como o Wave Dashing, que aumentava a velocidade dos personagens em até 50%, e também o Dash Dance e o Cancel, que foram rapidamente aprimoradas pelos jogadores. E em pouco tempo, o Melee já se tornara um game absolutamente complexo e profundo, como todo bom jogo de luta competitivo precisa ser. Então, de repente, BUM! A EVO, o maior evento de jogos de luta do mundo. A partir de 2004, um dos criadores da EVO, Tom Cannon, que hoje está à frente do Project L da Riot, tentava usar o falecido fórum Shoryuken para buscar entrosar os jogadores de Smash com os jogadores mais tradicionais de jogos de luta, e assim levar Smash Bros Melee para EVO a partir de 2005. Mas o que se viu ali foi uma onda de ataques e preconceitos infantis contra jogadores de Platform Fighters, não se limitando apenas ao clichê de que Smash não é jogo de luta, mas buscando ofender até os jogadores do subgênero por simplesmente se divertirem com ele, como se eles fossem menores por isso. Essas conversas foram apagadas ou perdidas junto com o fórum, mas não evitaram de Melee entrar na EVO em 2007. Mesmo porque, na época, raramente um jogo de luta estava vendendo o que a franquia da Nintendo vendia, e essa exposição era muito importante para os números e os patrocinadores para a sobrevivência da EVO. E essa presença no torneio, com momentos espetaculares, ajudou a superar muitos preconceitos infantis. Smash é muito maior que os haters, só não se mostrou maior do que a sua maior rival, a própria Nintendo. É meio bizarro falar isso, mas mesmo após o alcance gigantesco de Melee, o sucessor Super Smash Bros. Brawl, lançado para Nintendo Wii, foi feito basicamente com o objetivo de destruir o competitivo de Smash e focar apenas em jogadores casuais. Todas as mecânicas criadas pelos jogadores de Melee receberam proteções para não ocorrerem mais. A Nintendo passou a ela mesma fazer os torneios ou influenciar neles e suas regras, incluindo fazer o seu circuito oficial não ser decidido em lutas diretas. O campeão era quem fazia mais pontos. Pra piorar, ainda colocaram uma mecânica chamada Tripping, onde seu personagem pode simplesmente escorregar absolutamente do nada, contra sua vontade, e ser espancado por isso no meio da partida. Eu participei de alguns torneios de Brawl anos atrás e lembro de um em particular em que o jogador perdeu a grande final por causa de uma escorregada. Foram centenas de dólares perdidos por causa de uma mecânica idiota. Disse um comentário raivoso em um fórum lotado de pessoas iradas com essa nova mecânica. A Nintendo basicamente decidiu como os jogadores de Smash Bros. Brawl teriam que se divertir com o game que compraram. Ou seja, apenas em casa e sem modo online jogável, excluindo todo o resto e indo completamente contra a filosofia inicial de fazer algo para todos jogarem. Essas atitudes geraram tanta ira dos jogadores de Platform Fighters que quando a Game Arts, um dos estúdios que ajudaram a produzir Smash Bros. Brawl, anunciou um Platform Fighters dela mesma, o Tartarugas Ninja Smash Up, em 2009 para Wii e PlayStation 2, a comunidade simplesmente fingiu que o jogo não existia, contribuindo em muito para o seu fracasso. Por outro lado, isso fez a comunidade perceber também que não precisavam depender da Nintendo para brigar em cima de plataformas, nascendo o tão famoso Project M, uma versão de Smash Bros. Brawl feita por fãs e que se tornou uma febre com milhões e milhões de downloads e sendo uma peça importante no competitivo a partir de então. Mas os problemas não acabaram por aí. Como quem é inscrito aqui já tinha visto no vídeo sobre Skullgirls, em 2012 a comunidade de Melee venceu um concurso de caridade da EVO, arrecadando quase 100 mil dólares em doações para pesquisa sobre o câncer de mama. Um ato nobre, e com isso conseguiu o retorno finalmente do jogo no torneio daquele ano. Só que a Nintendo ignorou todo o esforço e os atos de caridade e entrou com um processo contra a EVO para anular o anunciado e proibir a realização do evento, uma cena que se repetiu várias outras vezes. Mas em 2012 a atitude gerou uma onda de protestos e repúdios em todo o mundo. Até que então, pressionada, a Nintendo teve que retirar a ação e autorizar a realização do campeonato, além de passar a patrocinar a própria EVO, o que muitos interpretaram como uma tentativa de melhorar a imagem que ficou extremamente suja após o ocorrido. Só que essa paixão que os fãs de Smash Bros têm simplesmente deixou o mercado em puro pânico a partir
partir de então. Eu explico. Se você reparar, muitos jogos de luta de plataforma foram citados aqui, mas apenas Smash Bros foi um grande sucesso. Isso reforçou a ideia de que o sucesso não vinha do gênero em si, mas sim do fato de ser um jogo com personagens de franquias famosas se enfrentando. Então, com essa receita do sucesso em mãos, uma empresa gigantesca decidiu concorrer e fazer o seu próprio Smash Killer impossível de falhar. Nascia ali em 2012 para a PlayStation 3, PlayStation All Stars Battle Royale, reunindo vários dos principais personagens de franquias consagradas em consoles PlayStation. E o que aconteceu? O jogo falhou miseravelmente, não atingindo as metas de venda da Sony, segundo a revista PlayStation Lifestyle. Resumir jogos de luta de plataforma a personagens famosos é analisar de forma rasa e simplista. Em outras palavras, é burro. Enquanto isso, a Nintendo anunciava na EVO e posteriormente lançava com extremo sucesso, tanto para os casuais quanto para os competitivos, o Super Smash Bros 4 para Nintendo 3DS e Wii U, levando os jogos de luta de plataforma para o online satisfatoriamente pela primeira vez. Então era isso? Só existia Smash Bros e acabou? Na verdade, por muito tempo foi isso mesmo. As empresas simplesmente desistiram de tentar competir. E é aqui que começa a era de ouro dos jogos de luta de plataforma. Exatamente porque quem passou a fazer os jogos deste subgênero foram os jogadores que gostavam de Super Smash Bros antes e queriam mais jogos como ele e não contra ele. Foi assim que alguns desenvolvedores do estúdio Hi-Rez, conhecido por Paladins, Smite e vários outros games, decidiram criar uma nova empresa, a chamada Blue Mammoth Studios, que em 2015 lançou com muito sucesso o amado Brawlhalla, seu game gratuito de fácil progresso e com todos os personagens podendo ser comprados apenas jogando, sem precisar gastar dinheiro real com DLCs e Season Pass se não quisesse. Em 2018 o game já tinha incríveis 8 milhões de jogadores, se tornando um dos mais jogados da Steam, o que fez a Ubisoft comprar todo o estúdio e investir pesado em Brawlhalla, levando os Platform Fighters a outro patamar em todas as plataformas possíveis e interligando eles, já que o game tem crossplay e rollback netcode, alcançando o absurdo número de 80 milhões de jogadores em 2022. Outro exemplo da força dos fãs é Dan Fornace. Ele é um dos que passou a programar durante as restrições da Nintendo com Melee, e nesse período criou o Smash Land, um jogo ao estilo Smash Bros, só que para Game Boy. A experiência lhe abriu portas, e após terminar os seus estudos, ele foi trabalhar na Microsoft, onde fez Killer Instinct em 2013. Em seguida deixou a companhia para criar seu próprio Platform Fighter, o Rivals of Aether, de 2017, visando suprir a falta de suporte da Nintendo ao Smash Bros Melee, que obrigava os jogadores a transportar o GameCube e uma TV de tubo pesadíssima para jogarem. O resultado foi outro grande sucesso, com continuação já anunciada. Com isso, vários outros Platform Fighters feitos por fãs de Smash não pararam de ser anunciados. Um destaque para Rushdown Revolts, feito pelo pessoal que fez Project M, Raymakers unindo vários jogos indie, Shovel Knight Showdown, baseado na franquia independente, e até Kirby Fighters 1 e 2, feito pela própria Nintendo. Aliás, claro que o próprio Smash Bros não ficou parado, e Super Smash Bros Ultimate para Switch dispensa apresentações. É apenas oficialmente o jogo de luta mais vendido de todos, inclusive se tornando até aquele momento o mais assistido da história da EVO, com incríveis 280 mil espectadores ao vivo em 2019. Com esse sucesso, e com o anúncio de Sakurai de que este poderia ser o seu último Smash Bros, já que o fez, pois foi o último pedido de seu amigo ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata, antes de morrer, os estúdios passaram a perceber que é possível sim investir e conseguir seu espaço no meio dos jogos de luta de plataforma. E a primeira a tentar isso foi a Nickelodeon, só que com muito medo, e por isso colocou apenas um pouquinho de investimento em um pequeno estúdio que tinha feito um outro Platform Fighters antes. Nasce ali Nickelodeon All Stars Brawl, que inicialmente recebeu grande atenção, mas devido à total falta de investimentos e recursos foi massacrado, e só recebeu melhorias quando já era tarde, pois o sinal que ele emitiu gerou um grande holofote. E é nesse contexto que surgiu o Multiversus da Warner. Quem é inscrito aqui do canal já viu a análise do anúncio e sabe o que esse game pode se tornar e quem está por trás dele. Multiversus carrega a bagagem de anos de experiência vendo como se comunicar e fazer um Platform Fighters de qualidade. E o game já foi anunciado com tudo que toda a comunidade de jogos de luta, sendo de plataforma ou não, sempre quis pro seu jogo. É grátis, tem crossplay, tem rollback netcode, tem personagens famosos de várias franquias, tem gráfico bom, tem gameplay divertido para casuais e competitivos e não é pay to win. Além de fazer um torneio valendo 100 mil dólares de premiação na EVO 2022, a qual a Nintendo, em uma polêmica decisão,
retirou toda a franquia Smash Bros, deixando Multiversus como o único Platform Fighter disponível ali. E pra mim, na boa, o grande diferencial do jogo de luta de plataforma da Warner é que ele não tenta reinventar a roda ou competir com o Smash Bros. Ele sequer foi anunciado para plataformas da Nintendo. É justamente o contrário. Multiversus busca levar a grande qualidade e diversão da obra-prima de Sakurai para ainda mais pessoas poderem se divertir com esse gênero também. Exatamente como a filosofia inicial do game era. Sem medo de ser extremamente parecido com sua inspiração, mesmo porque ela é realmente boa. E por que não poderia ressaltar isso? Essas coisas só provam o tamanho do sucesso que os Platform Fighters, estabelecidos pela obra-prima de Sakurai, possuem hoje em dia, garantindo um futuro brilhante não só para este subgênero, mas para os jogos de luta. Em entrevista em 1999, Sakurai, criador de Smash Bros, disse: "Para muitas pessoas, as palavras um jogo de luta com personagens da Nintendo as fazem pensar em algo inferior e de mau gosto. Nosso maior desafio foi superar esse preconceito ou mal entendido. Trabalhamos muito duro para superar essas primeiras impressões." E ele conseguiu, graças a essa determinação de Sakurai, que os jogos de luta de plataforma são tão importantes e maravilhosos. E aí? Bora jogar? Mas antes, não se esqueça do desafio dos 4 vídeos. Se gostou desse aqui ou algo te surpreendeu, se inscreva aqui no canal, por favor, e nos ajude a fazer mais. E se caso alguém aqui ainda não conheça, se inscreva no ótimo canal do Coelho e saiba tudo e mais um pouco sobre a Nintendo. Além de ser muito gente boa, ele faz um conteúdo realmente muito bom. E obrigado pela participação, Coelho. Tamo junto. E obrigado também a cada um que apoia o canal. Se você tiver aí com R$5 sobrando, sei lá, alguma coisa assim, considere, por favor, ajudar aqui o Segredo dos Games a continuar. A sua contribuição realmente faz diferença, assim como esses maravilhosos membros e apoiadores que estão passando aqui do lado já estão fazendo. Muito obrigado a cada um dessa lista e a você por assistir e compartilhar esse vídeo em grupos de jogos. Você é mais importante do que pensa aqui. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Buenas!